Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula de física, mais uma videoaula, e o tema da aula de hoje é a continuação da dilatação dos sólidos. Na nossa última aula nós vimos a dilatação linear e nesta aula veremos a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, ok? Tínhamos três tipos de dilatação dos sólidos, lembram? Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Já vimos a linear, então agora vamos para as outras duas. Show de bola? Show de bola. Então vamos lá, sem muita demora, dilatação superficial. Então olha só, dilatação superficial. Galera, a dilatação superficial acontece em duas dimensões. Logo eu posso falar que ela é o quê? Bidimensional. Anotem isso no caderno. Mas professor, como assim em duas dimensões? Agora, ao invés de dilatar apenas no comprimento, por exemplo, ele também irá dilatar na sua altura. Ou seja, essa dilatação acontecerá em superfícies, em placas. Por exemplo, um porcelanato ou uma chapa de metal e aí por diante, né? Então, se dilata em duas dimensões, né? Vamos falar que aqui nós tínhamos inicialmente uma placa. Beleza? E essa placa, ela tinha um comprimento aqui, inicial, certo? Que eu vou chamar de L0. E um comprimento aqui, inicial L0. Ok? Que, multiplicando L0 por L0, claro que essa placa que eu coloquei é quadrada, né? Porque elas têm o mesmo comprimento. Mas não necessariamente precisa ser quadrada, ok? Pode ser um retângulo qualquer. Mas enfim, ó, ela tem aqui um comprimento L0 e uma altura L0. Ou seja, a sua área inicial, que é dado por base vezes altura, né, ou lado vezes lado, é L0 quadrado. Ok? Entenderam isso? Então imagine que aqui eu tenho uma placa, né, inicialmente, onde tem uma área inicial. Aí eu vou aquecer essa placa. Quando eu aqueço essa placa, ela aumenta suas dimensões, tanto em largura, né, tanto em comprimento aqui, quanto em altura. Ok? Então vamos lá. Ó. Ela virou essa placona aqui, ó. Essa placona agora, pessoal, ela tem um novo comprimento aqui na horizontal, ó, que eu vou chamar de L, e também tem um novo comprimento na vertical, que eu vou chamar de L também, ok? Ou seja, ela dilatou a sua área. Logo, a sua área final é igual a lado vezes lado, que é L quadrado. Ok? Beleza? Beleza, professor. E como que eu posso representar essa dilatação superficial? Você pode representá-la, galera, por uma equação que é bem parecida com a equação da dilatação linear, que é essa equaçãozinha aqui. Olha só. A variação da área dessa placa é proporcional à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Então, olha só, a variação da área dela é proporcional à área inicial, ao coeficiente de dilatação superficial, anotem ele lá, coeficiente de dilatação superficial, e também é proporcional à variação de temperatura. Show de bola? Show de bola. Como isso aqui é uma área, né, galera? Este carinha aqui vai ser representado em milímetros quadrados, centímetros quadrados, ou no SI, metros quadrados, né? E esse aqui, a mesma coisa, certo? A nossa variação de temperatura, graus Celsius, né? Ou Kelvin, por que Kelvin? Porque a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. E o nosso beta, a mesma coisa que o nosso alfa da última aula. Ele é representado por 1 sobre graus Celsius, né? Ou, se você preferir, graus Celsius a menos 1. Só passar ele para cima. Ok? Ok. Então essa aqui é a nossa variação de dilatação superficial. Claro que vocês já viram, mas... Opa! O canetão está vivo, né? Nossa, professor, que confusão. Deixa eu pegar aqui. Vocês já viram que se eu abrir essa equação, se eu abrir lá o ΔA, eu tenho A menos A0, ou seja, área final menos área inicial. E dessa forma eu consigo achar uma equação, pessoal, que representa a área final em função da variação de temperatura, né? Só isolar ela. Como que ficaria então? Ficaria assim, ó, A é igual, passa esse negativo para o outro lado positivo e fica A0 positivo, né? Mais A0 beta vezes ΔT.
θ. Então aqui ó, temos uma nova equação, né? Essa representando a área final e não a variação da área, ok? Ok. Professor, lá você me falou, mas eu lembro, né, que eu posso colocar o A0 em evidência, ou seja, vai ficar dessa seguinte maneira, vou fazer em azul para ficar diferente. A área final é igual. Colocando esse termo aqui em evidência, ó, A0 em evidência, vai ficar A0 dividido por A0, 1, mais A0 delta θ dividido por A0 é só beta delta θ, ok? Então aqui eu tenho mais uma equação, né, para a área final desta placa. Show de bola? Show de bola. Então 3 equações aqui para essa aula, né? Ó, essa equação, que nada mais é igual a essa equação aqui. Ok? Ok. Beleza. Detalhes aqui da dilatação superficial. Professor, existe uma possibilidade de eu relacionar o beta com o alfa lá da nossa última aula? Existe. Tem, pessoal, uma relação que nos diz que beta é igual a 2 vezes o alfa. Ou seja, presta muita atenção no exercício, porque o exercício, muitas vezes, eu já caí em jogadas assim, muito aluno já caiu e você também pode cair, então presta atenção. Olha só, você tem uma placa metálica que tem uma área inicial, x, e sofre uma certa variação de temperatura. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear desta placa é tal, calcule a variação de dilatação. Aí você faz a conta tudo pimposo, vai lá e vê que errou. Por que você errou? Porque ele falou que era o coeficiente de dilatação linear e não superficial. Então, pessoal, o exercício ele pode muito bem te trazer uma situação dessa, que é dilatação superficial, mas te dar o alfa. E você vai lá e faz a conta, acha que está acertando tudo. Mas não, por quê? Porque não devemos utilizar o alfa, devemos utilizar o beta. Aí você faz o quê? Fala que beta é igual a 2 vezes o alfa e seja feliz para sempre. Ok? Ok. Então aqui está a primeira particularidade da aula. Eu ia apagar, mas não vou apagar não, vou usar esse desenho aqui. Por que esse desenho aqui? Porque olha só, vamos pensar o seguinte. E se essa placa agora tem um furo? Nossa, professor, ele ferrou comigo. Não, calma, que tem um jeitinho para você fazer isso, que não é tão difícil, né? Então imagine que essa placa aqui, ó, ela tenha um orifício, ela tem um furo aqui, ó. E aí você dilata, esse furo dilata também. Concorda comigo? Concordo, professor. Olha só, tinha aqui uma área uma largura e uma altura inicial, ou seja, uma área inicial, aqueceu, dilatou, né? Foi para uma largura e uma altura final, né? Ou seja, uma área final, só que esse furo dilatou também. Aí ele fala assim, qual foi a dilatação do furo? Aí fala, meu Deus, não sei, claro que você sabe. Por quê? Porque o furo, ele também dilata na mesma proporção que a placa. Ou seja, quando você for usar aqui ΔA, A0, beta, delta θ, você aplica isso para o furo também. Só que no lugar das áreas, que é L0 ao quadrado e L final ao quadrado, você utiliza a área do furo, ou melhor, a área de uma circunferência. A área de uma circunferência. No lugar aqui, então, dessa área, você coloca assim, ó, A0 é o quê? A área da circunferência, que é π vezes o raio da circunferência ao quadrado. No lugar aqui, ó, dessa área, você coloca o quê? A área final, que é π raio final ao quadrado. Tudo bem? Entenderam? πr quadrado, área da circunferência, área do furo, ok? Sendo este furo, né, tendo um raio aqui, que eu não representei, mas, né, se ele é uma circunferência, ele tem um certo raio, que é metade do seu diâmetro, ok? Então, olha só, o que eu preciso saber aqui da dilatação superficial? As equações são bem parecidas com a da dilatação linear, o que muda é só a área, né, no lugar de comprimento, e o beta no lugar de alfa, ok? E eu preciso saber também que existe uma relação entre beta e alfa, onde beta é igual a 2 alfa, e também que a dilatação dos furos é proporcional à dilatação das placas. Só que com o detalhe de no lugar da área da placa eu coloco a área do furo, tudo bem? A área do furo. Show de bola? Show de bola. Tranquilo. Agora vamos para a dilatação volumétrica, ok? Ok, professor. Então vamos lá. Vou apagar aqui. Beleza? Então copiem aí, né? Pausa o vídeo, copia certinho no caderno. E vamos para a dilatação volumétrica. Galera, talvez, né, como é uma aula em vídeo,
vocês têm um pouco de dificuldade do que passar para o caderno. Eu entendo isso, eu já passei por isso. A universidade, praticamente o curso superior todo, você é baseado em videoaulas, né? Você assiste para poder complementar o que o professor falou, ou até mesmo entender algo que você não conseguiu entender em sala. Mas enfim, recomendação minha, eu iria anotando as partes mais importantes da aula. Nossa, professor, o que é o mais importante? São essas coisas que eu dou ênfase, olha, essas equações. Olha só, pessoal, anotem isso que é uma observação, anotem aquilo que é uma outra observação, né? Ou seja, as equações e essas observações. E galera, o vídeo tem ali 15, 20 minutos, talvez para você estudar ele de fato, bem legal, assim, tirar todas as informações, você leve uns 40, 45 minutos. Por quê? Porque tem coisas que o professor vai falando, aí se você acha aquele ponto importante, lá puxa uma flechinha no caderno e faça uma observação, beleza? Então, olha só, não é porque o vídeo tem 20 minutos que você deva, estudar ali, só ver o vídeo sem parar ele. Não, leva uns 45 minutos, que é mais ou menos o dobro do tempo do vídeo, para você conseguir fazer todas as anotações devidas, ok? Ok, então vamos lá, ó. Agora, dilatação volumétrica, ok? Dilatação volumétrica. Tá, professor, a dilatação volumétrica, ela dilata em volume? Sim, ela dilata em volume, ou seja, ela dilata em 3 dimensões. Logo, olha só, tínhamos lá a dilatação linear, que era em uma dimensão. Aí depois a dilatação superficial, que era em 2 dimensões. Agora nós teremos o que? A dilatação volumétrica, que é na 3ª dimensão. Portanto, se eu continuar esse desenho, eu posso fazer aqui um cubo, né? Que é um sólido, tem um volume, olha só. Posso fazer um cubo. Não muito bonito, mas é um cubinho aqui, ó. E esse cubinho, ele tem uma largura, certo? Eu vou fazer aqui em preto, ó, ele tem uma largura. Eu vou chamar de L0. Tem aqui uma espessura, L0 também. E uma altura aqui, ó, que eu vou chamar de L0 também. Ou seja, agora eu tenho um volume inicial. Eu tenho um volume inicial, que é dado por lado vezes lado vezes lado, né? Ou base vezes largura vezes altura, que é a mesma coisa que L0 ao cubo. Mais uma vez, eu desenhei aqui um cubo, porque tem lados iguais, mas necessariamente não precisa ser um cubo, pode ser um paralelepípedo, qualquer coisa ali que tenha 3 dimensões, ok? Beleza. Aí quando eu aqueço esse cara, ele tem novas dimensões, ou seja, olha, ele ficou aqui grandão. Ó. Ele tem novas dimensões. Beleza. Tá lá, tem novas dimensões. Logo, ele tem um novo comprimento aqui, final, tem uma nova espessura, tem uma nova altura também. Logo, ele tem um novo volume, que é um volume final, que é dado por lado vezes lado vezes lado, que é L ao cubo. Ok? Então, como que eu posso representar essa variação de dilatação? Essa variação de dilatação volumétrica? Olha só, a mesma coisa que nós vimos fazendo até agora. Você representa o ΔV como sendo V0, só que agora, ao invés de alfa e beta, eu tenho um gama, que é coeficiente de dilatação volumétrica, e uma variação de temperatura. Ok? Então aqui eu consigo representar meu ΔV, que é variação de volume, ok? Não vou ficar deduzindo de novo para vocês, a dedução já está aqui, mas se eu quiser representar apenas o volume final, é só eu falar que é V0, abre parênteses, 1 mais gama delta teta, ok? Ou, naquele outro formato, V0 mais V0 vezes gama delta teta, ok? Beleza? Então, ó, dá uma olhada, isso aqui não é muito parecido com isso aqui? O que mudou? No lugar de área é volume e no lugar de beta é gama. Nossa, professor, e o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica? Ele tem a mesma unidade que o beta e o alfa? Sim, tem a mesma unidade que o beta e o alfa. Mas como que eu posso relacionar eles? Olha só, tem uma relação aqui, galera, que nos diz o seguinte, olha só. O gama, ele é igual a 3 vezes o alfa, tá? Igual eu fiz aqui, Só que o gama, ele é igual a 3 vezes o alfa. Logo, se gama é 3 vezes o alfa e beta é 3 vezes o alfa, olha só, olha se eu passasse dividindo
os números ali e isolasse sempre o alfa. Olha como ficaria, ó. Alfa é igual a gama sobre 3. E aqui eu tenho que beta é igual, né, ou beta sobre 2, né, é igual ao alfa, ok? Logo, alfa é igual a beta sobre 2. Portanto, eu tenho a seguinte relação que serve para tudo aqui, ó. Eu tenho que gama, alfa é o próprio alfa, né, que é igual ao beta sobre 2, que é igual ao gama sobre 3, ok? Ou seja, beta é igual a 2 alfa ou gama é igual a 3 alfa. Mas, se eu quiser relacionar também, eu tenho que o gama, por exemplo, é igual a 3 meios do beta, né? Logo, por exemplo, se eu relacionar só esses dois, eu tenho que o gama é igual a 3 meios vezes beta. Caso, né, o exercício me dê o beta e eu queira o gama, você pode relacionar dessa forma. Portanto, né, decorem não, né, gravem isso ali, dá uma lembrada para você poder fazer todos os exercícios e não cair em nenhuma pegadinha aí das questões. Tudo bem? Beleza? Show de bola? Show de bola. Faltou o que agora, professor? Faltou apenas dilatação dos líquidos, ok? Que eu vou passar para vocês ali no cantinho. Então anotem isso aí e vamos lá para a dilatação dos líquidos. Beleza. A dilatação dos líquidos, galera, igual eu havia falado para vocês, os líquidos dilatam apenas no seu volume, né? Então eles dilatam volumetricamente. Logo eu vou colocar aqui o título, ó, saímos da dilatação dos sólidos e vamos agora para a dilatação dos líquidos. Beleza? Dilatação dos líquidos. Tá. Na dilatação dos líquidos, pessoal, vamos pensar que você tem um recipiente, tá? Perdão, pessoal, deixa eu fechar a porta aqui. E temos ali um recipiente, né? Um recipiente, olha só. Beleza? Esse recipiente, ele tem líquido nele lá, ó. Tá cheio de líquido. Ok? Então aqui nós temos o recipiente e o líquido, né? Tá cheio de líquido dentro dele. Logo, se eu aquecer esse conjunto, eu vou dilatar o recipiente. Então eu vou dilatar o recipiente. Só que eu dilato também o líquido. Concorda comigo? Além de dilatar o recipiente, eu dilato também o líquido, ok? O líquido está lá dentro e vai dilatar também. Só que se esse líquido dilatar mais que o recipiente, o que vai acontecer? Vai transbordar, ou seja, vai cair um pouquinho de líquido aqui, ó. Vai cair um pouquinho de líquido aqui no chão. Vai fazer uma pocinha lá. Transbordou. Por que aconteceu isso? Porque o líquido dilatou mais que o recipiente, ok? Ok. Aí o que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, ó. É que a dilatação total do líquido, que eu vou chamar de ΔV real, é igual à dilatação do recipiente, né, que é o tanto de líquido que ficou lá dentro, é igual à dilatação do recipiente, deixa eu vir para cá, do recipiente, mais a dilatação do que vazou, que eu vou chamar de aparente. Isso aqui, pessoal, é o volume aparente, ó. Ele é o aparente. Por que aparente? Porque ele é o que vazou, é o que transbordou. Ou seja, ó, a dilatação do líquido, a real, a total, é qual? É a que ficou dentro do recipiente, ficou um pouco lá dentro, mais a que transbordou, que é aparente. Então eu represento dessa forma aqui, ó. Dilatação real é igual à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, que é a que transbordou, ok? Beleza. Tá, o que eu posso fazer então? Olha que maravilha, ó. Eu vou abrir essas equações. Como que era a dilatação volumétrica? V0, gama, delta teta, que é igual a V0, gama, delta teta, mais V0, gama, delta teta, ok? Ok. Só que esses V0s, eles eram os mesmos lá no início, ó. Tchau, tchau. Ok? E esses gamas, pessoal, aí sim eu chamo de gama real, que é o gama do líquido. Esse gama é o gama do recipiente, ó, que eu vou chamar de recipiente. E esse gama é o gama aparente, ó, gama aparente, né? E a variação de temperatura que eles estão sujeitos também é a mesma, ó.
porque eles sofreram a mesma variação de temperatura. Logo, o que sobrou para mim? Sobrou aqui o gama real, que é o gama do líquido mesmo ali, é igual ao gama do recipiente, mais o gama aparente. Ok? Beleza? Então, galera, aqui na dilatação dos líquidos, nós temos ali uma relação da dilatação do líquido com a dilatação do recipiente. Por quê? Porque se um líquido teve um certo volume aparente em relação a um recipiente de vidro, ele teria um outro volume aparente em relação a um recipiente de plástico, por exemplo. Por isso que nós temos que fazer essa relação, entenderam? Então, o que você precisa levar disso aqui? Você tem que levar essa relação, então coloque aí no seu caderno, né? Que é o ΔV real, é igual a ΔV do recipiente, mais o ΔV aparente, e também essa relação aqui, ó, onde você relaciona os gamas, né? O gama real é igual ao gama do recipiente, mais o gama aparente. Então é isso que você precisa levar aqui. Show de bola? Show! Só que na hora que eu estou falando aqui, que o líquido dilata diferentemente do recipiente, muita gente lembrou lá de quando você coloca, por exemplo, uma garrafa de vidro cheia de água no freezer. O que acontece com essa garrafa de vidro cheia de água? Nossa, professor, deixei lá, esqueci a garrafa lá, a garrafa de tubaína lá dentro do freezer e estourou a garrafa. O que aconteceu? Ah, agora que você me falou, eu percebi que o líquido dilatou mais que o recipiente. Só que como o recipiente era de vidro, né, ele não aguenta muito dilatação, ele quebrou. Ou seja, o líquido que estava dentro dilatou mais do que o recipiente de vidro e ele foi lá e quebrou. Puf! Nossa, professor, que alívio, agora eu entendi. Só que pensando bem aqui, pô, se você está baixando a temperatura, não tem que contrair ao invés de dilatar? Verdade, deveria contrair ao invés de dilatar. Por isso que aqui nós temos a dilatação anômala da água. O que é a dilatação anômala da água? Então, olha só, pessoal. Coloquem isso aí no caderno de vocês. Dilatação anômala da água. Então, vamos lá. Dilatação anômala da água. A água, pessoal, olha só que rolo, né? Quando você abaixa a temperatura dela, ela vai contraindo ali mesmo o seu volume. Só que a uma faixa de temperatura de 4 até 0 graus Celsius, ao invés dela contrair o seu volume, ela dilata. Então, olha só, se eu tenho um gráfico, vou fazer aqui de azul, eu tenho um gráfico do volume em função da temperatura, certo? Θ. E aqui eu tenho graus Celsius, ó, 4 graus Celsius, ok? Imagina que a água tem um certo volume aqui, vamos dizer assim, uma temperatura, sei lá, 20 graus, beleza? Está um volume aqui. Aí você começa a baixar a temperatura. O que acontece quando você abaixa a temperatura de um corpo? As moléculas ficam menos agitadas, portanto, ele fica mais contraído, né? Ele tem uma contração do seu volume. Aí o volume começa a diminuir. Começa. Aí quando chega aqui a 4 graus Celsius, beleza? Aí você continua diminuindo o volume, né? Sim ou não? Não. Por quê? Porque de 4 até 0 graus Celsius, a água ela tem um comportamento inverso, ela tem um comportamento anômalo. Então de 4 até 0, ela faz o que com o seu volume? Ela aumenta o seu volume. Entenderam isso? Então olha só, a água de 4 até 0 graus Celsius, ao invés de contrair o seu volume, ela dilata, ok? Diferente da garrafa de vidro, né? Por quê? Porque se fosse o vidro, ele continuaria contraindo o volume. Então agora você vê o rolo, né? O vidro contraiu e a água dilatou. O que aconteceu com a garrafa? Uf, estourou. Entenderam isso? Então essa é a dilatação anômala da água. E, né, olha que interessante. Se eu fizesse um gráfico da densidade da água, aqui neste caso, da densidade, ó, aos mesmos 4 graus Celsius aqui, vamos fazer de preto aqui. Como que ficaria, né? Ó, aqui está o 4 graus Celsius. Ó. Densidade não é massa sobre volume? Então, para uma certa massa de água, conforme você diminui o seu volume, a sua densidade aumenta. Ou seja, olha só, ao invés agora do gráfico descer, o gráfico vai subir.
E ao invés agora do gráfico subir, ele vai descer. Então, o gráfico da densidade é inverso ao gráfico do volume. Logo, eu posso falar que, anotem isso, a 4 graus Celsius a água tem o seu menor volume e a sua maior densidade. Ok? Entenderam isso, pessoal? Se fosse explicar aqui algumas consequências deste fenômeno, seria a água, quando ela está na sua forma de gelo, né, ela está na sua forma sólida, ela tem uma densidade menor do que na sua forma líquida. Por isso que ela consegue boiar na água, o gelo consegue boiar na água. Logo, se você for pensar que o gelo é um isolante térmico, que eu já falei isso para vocês, em regiões do planeta que são muito frias, lá você tem gelo em cima ali, por exemplo, de um lago, né? E esse gelo que está em cima ali do líquido, ele serve de isolante térmico, portanto ele consegue ali manusear, né? Ter uma manutenção na temperatura ali no lago. Portanto, você consegue ter vida naquele lago, ok? Beleza? Entenderam isso? Então, ó, essa propriedade da água faz o gelo ser menos denso que a água, portanto, se ali você tem um lago congelado, apenas a camada de cima ali que está, né, na sua forma sólida, mas a camada de baixo está na forma líquida, possibilitando ter vida ali naquela região ali, que pode ser um mar, pode ser um lago, um rio, ok? Entenderam? Beleza, né? E melhor ainda, se a gente for relacionar lá com as redes de convecção. Olha que interessante. Deixa eu apagar isso aqui. Olha que legal. Imagine que você tem ali um lago que está congelado, né? Então você tem um lago que tem uma camada de gelo. Então isso aqui é o gelo, ó. Gelo. E embaixo ali água líquida, ó. Água líquida. Ok? Ok. Só que na hora que você tem esse gelo aqui, ele serve de isolante térmico. Eu vou chutar aqui, tá? Mas imagina que aqui em cima está a menos 3 graus Celsius. Aqui embaixo, então, vai estar, por exemplo, sei lá, 1 grau Celsius, tudo bem? Ok? Porque serve de isolante térmico. Mas aí, as camadas aqui em cima, pessoal, elas têm uma temperatura diferente das camadas que estão aqui embaixo. Ok? Por exemplo, posso falar que essa aqui está mais quente e essa daqui está mais fria. O que está acontecendo aqui, então? Rede de convecção, né? Aqui você tem a água quente que vai subir e a água fria que vai descer, e ali você vai ter uma rede de convecção. Então olha só como os conteúdos estão todos relacionados, né? Deste tema aqui, desta aula e das, vamos dizer que 2 últimas aulas passadas, você pode ter uma prova toda do PAS, uma prova toda do vestibular ali, né? Abordando questões de física, ok? Beleza? Então, deem uma revisadinha nisso, leiam lá o capítulo do livro, qualquer dúvida, me procurem, e um grande abraço e até a nossa próxima aula.